Olá galerinha, seja bem-vindo à Filosofia e Outras Cositas, e hoje nós vamos bater um papinho sobre a reforma no ensino médio. Primeiramente, a reforma no ensino médio não tem como a gente pensar que ela vai acontecer alguma coisa e que ela não vai acontecer. A reforma do ensino médio ela é uma necessidade, é algo que de fato precisa acontecer, porém precisa se estudar adequadamente para que os meios sejam os melhores possíveis. Para que de fato seja uma reforma eficiente e não apenas uma reforma para o burguês ver e que de fato não aconteça nada e os alunos sejam prejudicados. Essa reforma ela foi publicada em forma de medida provisória na quinta-feira, dia 22 de setembro. Na sexta-feira ela já foi corrigida, ou seja, já tem correção sobre ela, ou seja, não tem algo definido ainda. Até porque essa reforma ela deve acontecer em cima do currículo base do ensino médio, que o MEC ainda vai fechar em meados do ano que vem, em meados de 2017. Ou seja, não é algo que, por mais que foi publicado para ser algo imediato, não é algo que já vai acontecer. Isso eu acredito que deve ser mais uma medida para médio e longo prazo e não a curto prazo, como isso possa parecer. Tá? Na sexta-feira, após a publicação dessa medida, dessa reforma, os alunos, obviamente, eles perguntaram sobre o que estava acontecendo, o que seria essa reforma, e eu então preferi, antes de iniciar a matéria do dia, explicar para eles o que de fato é essa reforma, o que vem sendo proposto. Dei uma pesquisada, é óbvio, claro, sobre isso, já prevendo que eles iriam pesquisar, que eles iam perguntar. E agora eu vou refletir aqui com vocês alguns pontos que eu acho interessante, uns mais preocupantes que outros interessantes, outros nem tanto. Vamos a alguns pontos então. Um ponto que ele é interessante, mas ao mesmo tempo ele pode se tornar preocupante. Essa medida ela prevê um aumento da carga horária. Em vez de continuando com os 200 dias letivos, aumentar das atuais 800 horas anuais que o aluno permanece na escola durante as aulas, isso ir aumentando gradativamente até 1.400. Isso equivaleria mais ou menos a 7 horas de aula por dia, em vez das 4, mais ou menos, 4,5, que os alunos permanecem em escola atualmente. Isso tem que ser visto com calma e não apenas de qualquer jeito. Por quê? Não podemos esquecer que, segundo o portal do INEP, nós temos praticamente 50% do ensino médio ele acontece no período noturno, ou seja, em sua grande maioria com alunos que já durante o ensino médio, em virtude de vários outros programas como Jovem Aprendiz e estágio, eles já ingressam no mercado de trabalho ainda enquanto continuam estudando. Essa é uma questão. A outra questão, o outro ponto dessa reforma, com essa ampliação da carga horária, é sobre a questão da estrutura. As escolas particulares, com ou sem estrutura, elas dariam e dão conta do desafio de atrair e manter o aluno em sala de aula. Tá? Digamos que as escolas particulares elas detêm recursos. O problema, até que eles falam, e eles querem reformar o ensino médio também por isso, porque é no ensino médio onde nós temos a maioria, a grande defasagem. Os alunos que saem da escola, desistem da escola durante o ensino médio. Isso por vários fatores. Só que com as atuais estruturas da rede pública de ensino, é bem complicado achar que esse aluno vai continuar indo para a escola e aumentando a carga horária. Porque na escola, como diz outro dia eu vi um professor dizendo, as nossas aulas muitas vezes elas têm que ser na base GLS. Giz, lousa e saliva. Isso já está um modelo extremamente defasado para as escolas. Então isso já é um problema existente atual. Imagine você aumentar o período que esse aluno vai ficar na escola com esse mesmo esquema que já é do século passado, do século retrasado. Então é um modelo muito antigo, estrutura muito antiga. Nós temos escolas que elas não parecem escolas, elas parecem presídios. De tanto tempo como os alunos ficam presos, de tantos cadeados, de tantas portas que têm que ficar trancadas em virtude da violência, em uma série de motivos.
Nós não temos uma escola que acolhedora, nós temos problemas aí então. Que não vejo uma solução apenas meramente aumentando o período em que os alunos ficariam na escola. Logo quando foi divulgado na quinta-feira, foi divulgado que 4 matérias estariam em risco, sendo elas já automaticamente retiradas do currículo como artes e educação física e seriam retiradas a obrigatoriedade de filosofia e sociologia, ficando como matérias optativas e ficando a cargo dos sistemas de ensino. O MEC reiterou na sexta-feira que essas 4 matérias continuam como matérias obrigatórias. Elas não saem do currículo por enquanto, mas já chama a nossa atenção para essa discussão também. Entre todas as matérias, essas é que eu considero, talvez injustamente, por eu ser professor de filosofia e sociologia, que essas matérias são um pouco mais prejudiciais, retirar elas do conteúdo. Eu sou a favor, inclusive, que essa matéria de filosofia ela seja introduzida já no ensino fundamental, não apenas no ensino médio, porque eu acho realmente muito importante que as pessoas aprendam a usar a cabeça, aprendam a pensar por si só e não apenas obedeçam. Então, retirar elas e colocar o ensino técnico em que eu ensine o aluno a apertar um parafuso, mas eu não sabe por que ele está apertando aquele parafuso, é um pouquinho complicado. É importante que eles se sintam mais capacitados, eles se sintam mais motivados em estar na escola. Isso realmente é importante, essa reforma acredito que ela vem realmente para isso, mas não adianta eu ensinar ele a apertar um parafuso se ele não sabe qual é a utilidade desse parafuso. Isso eu criaria uma sociedade, jovens, novos adultos, alienados, como diria Marx. Isso é muito preocupante. Não sei para que serve esse parafuso. Vai que seja para um tanque de guerra, vai que seja para um navio que vai salvar vidas. Não sei por onde vai. Pense, por exemplo, que durante a ditadura militar, a matéria de filosofia realmente foi tirada, porque eu poderia usar assim da escola para que as pessoas se acomodassem à realidade do sistema da ditadura e não pudessem contestar. A filosofia, neste pouco tempo que está no currículo médio, ela já vem fazendo bastante coisas. Hoje nós temos alunos pensantes. Hoje nós temos alunos que não precisam dos professores para fazer uma reivindicação, para exigir a escola em que eles querem estudar e como eles querem essa escola. Acredito que a filosofia faz parte disso, desse movimento nosso, de que os alunos estão realmente sendo protagonistas no ensino. Isso eu acho realmente preocupante se nós retirarmos essa matéria do currículo. E eu estou fazendo isso aqui não apenas falar assim, está querendo defender o emprego dele porque ele é professor de filosofia. Não. Realmente eu sou professor de filosofia porque eu acredito no potencial que tem essa matéria, porque eu acredito que a educação realmente pode mudar muita coisa nesse nosso mundo. Se eu não acreditasse nisso, eu não seria professor. Essa reforma ela traz também uma coisa que eu acho que até que é bacana, que é o ensino obrigatório da língua estrangeira. No caso agora, antes era mais opcional, variava de acordo com o sistema de ensino, mas agora é obrigatório o ensino do inglês como língua estrangeira. E, dependendo do sistema de ensino, podendo acrescentar uma segunda língua e que eles já colocam como sugestão o espanhol. Isso eu acho bacana, acho que isso que vale a pena ser incentivado. Afinal de contas, você tendo uma língua estrangeira bacana, você consiga falar, você consiga entender, consiga se desenvolver nessa outra língua, isso te ajuda muito no mercado de trabalho. Então isso é algo bacana. Uma coisa me chamou a atenção, eu fiquei assim preocupado quando vi isso, que não será mais exigido que os professores tenham licenciatura, e sim que se eu avaliar eles como meramente capazes, eles poderão assumir essa função. Isso é problemático, porque qual vai ser o critério que será utilizado que eu vou falar, esse professor é capaz, ele não é capaz? Isso é um problema. Só que mesmo dentro dessa mesma questão de como será avaliado, como será o processo para
admitir esse professor, que já é um sistema preocupante, dependendo do caso do serviço público, abrindo mão, dependendo do caso de concursos públicos e outras coisas. Isso já é um pouco preocupante. Ao mesmo tempo que eu acho isso preocupante, isso também pode ser um pouco necessário, não sei, porque está sendo visado o ensino técnico. E dependendo da área que o aluno escolher para cursar, pode ser que não tenha licenciaturas nessa área. E eu acho que também talvez poderia ser um pouquinho complicado exigir uma licenciatura de uma área que não tem licenciatura. Tá? Tem áreas aí de trabalho que não tem licenciatura. Tá? Até porque geralmente não se tem isso na sala de aula. Então isso é uma preocupação. Mas a questão fundamental é essa pessoa que vai entrar, uma pessoa que não teve matérias didáticas, porque o professor ele não apenas entra em sala de aula, ele entra em sala de aula e ele tem que saber como transmitir aquele conteúdo. Isso é muito importante, tá? Uma licenciatura te fornece os dados necessários para você saber entrar em sala de aula, saber trabalhar o conteúdo e saber também, é claro, apresentar esse conteúdo para o aluno de uma maneira que seja atraente. Isso é com a didática que nós fazemos isso. Geralmente um outro profissional ele poderá saber muito bem o conteúdo, mas pode ser que ele não saiba como passar, se tornar uma dificuldade. E quando a gente já fala desse novo currículo, seria basicamente dentro dessas, até com o aumento da carga horária, para o aluno podendo escolher, algo que ele não poderia escolher seria aquilo que for determinado como o currículo base obrigatório do ensino médio, tá? Aquilo que for definido pelo MEC. Esse o aluno poderá escolher e será matéria obrigatória. O restante ele poderá escolher de acordo com a área que ele pretende seguir. O detalhe é, os alunos eles vão saber escolher. Meus próprios alunos me falaram isso. Professor, mas a gente nem sabe direito o que a gente vai fazer quando sair daqui do ensino médio. Pois é. E aí eu falei pra eles. De fato, eu, quando fui fazer no ensino médio, cheguei a pensar em fazer gastronomia. Depois eu vi que era muito difícil, era muito complicado, resolvi mudar para arquitetura. E depois acabei fazendo filosofia. Perceba então as mudanças. Tipo, saí da gastronomia, fui para arquitetura e depois cheguei na filosofia. Nossa, muita diferença. E isso acontece com todo mundo. Você vai conversar com qualquer outra pessoa que já está formada, trabalha na área que estudou, que fez uma faculdade. Essa pessoa provavelmente já passou por várias outras áreas. Já começou a fazer vários outros cursos, depois desistiu e mudou para um curso que ele queria. Porque eu colocar na cabeça de um aluno de 15 anos, 15, 16 anos, que ele vai ter que escolher agora a matéria que ele vai fazer, pensando já no futuro dele, isso aqui é um pouquinho complicado. Os alunos, eles são jovens demais, novos demais, para conseguir fazer isso. Então eu acredito que uma grande dificuldade já é essa. Como o aluno vai escolher? Isso é uma questão. A outra questão é, como serão os vestibulares? Essa medida provisória já prevê que os vestibulares deverão se adequar à base curricular do ensino médio, e não podendo mais cobrar aquilo que eles bem entenderem, sem cobrar aquilo que está com base obrigatória do ensino médio, independente da área. É isso que eles vão ter que poder cobrar nos vestibulares. Só que quem tiver no ensino particular provavelmente terá mais oportunidades, continuar tendo mais oportunidades para entrar numa universidade pública, federal, do que quem está na rede pública. O ensino ele vai continuar defasado. Essa reforma do ensino médio, ela precisa acontecer, mas ela precisa ser muito bem pensada antes. Parece que não estão pensando tão bem assim. Parece que tem dificuldades. Então, é claro que é uma reforma que pode trazer melhorias. É uma tendência, não tem como fugir. É como, por exemplo, o uso de tecnologias em sala de aula. Isso é um fato, isso os profissionais têm que aprender a lidar com isso, porque isso é praticamente uma exigência de mercado, conseguir usar equipamentos tecnológicos em sala de aula. Então não tem como fugir. Essa reforma do ensino médio não tem como fugir, vai acabar acontecendo de uma maneira ou de outra, e só que nós precisamos pensar muito bem sobre isso. Então aqui são algumas inquietações. Nós temos muita coisa não está definida ainda, não tem muita coisa concreta, mas são algumas inquietações. Semana que vem nós voltamos então com os vídeos, voltando a falar sobre o papel das mulheres dentro da filosofia. Comenta aqui embaixo o que você achou, o que você acha disso também. E está livre, está aberta a discussão. Falou, galerinha!
Até semana que vem. Bye!